Olá, boa noite. Aqui então é o professor Renato Ribeiro do canal Autista no AE. Vamos então falar sobre propriedades de potenciação, um vídeo que foi feito a pedido de um dos leitores dos meus livros. Para você saber como fazer para pedir um vídeo, basta apenas acompanhar este material até o final e você vai ver ali as orientações. Então, para a gente poder entender esse assunto de propriedade de potenciação, alguns requisitos são importantes. Conhecer as 4 operações, um conceito básico de potenciação, né, a noção básica, né, e uma noção também do que é uma raiz quadrada. Então eu vou começar propriedade a propriedade e vou fazer alguns cálculos para mostrar como que isso funciona exatamente. Vamos então a cada uma delas. A primeira é a propriedade de produto da mesma base. Se eu tenho uma base igual, né, os dois fatores com a mesma base, na hora que eu for multiplicar, eu simplesmente somo os expoentes. Para que isso fique mais claro, vamos agora dar uma olhadinha na tela aqui que eu vou fazer o desenho. Vamos lá. Então vejamos. Nós temos aqui, por exemplo, 2 elevado na 3. Você já sabe que isso é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Tá? A definição básica de potenciação é essa. O expoente, que é o número aqui pequenininho de cima, ele vai dizer para nós a quantidade de fatores iguais à base, tá bem? Então, se você tem uma conta, digamos assim, 2 elevado na 3 para multiplicar por 2 elevado na 5, vamos fazer o seguinte, ó. O 2 elevado na 3, tá? A gente vai fazer... Vamos botar uma corzinha aqui, né? Isto. Vamos fazer em vermelho, tá? O 2 elevado na 3, então só vou destacar aqui que está em vermelho, beleza? Então, como a gente já viu na tela, 2 vezes 2 vezes 2. Agora, nós vamos botar aqui em azul, tá? O 2 na 5. E mesma coisa, tudo que eu estou fazendo aqui agora, pessoal, é usar definições, tá? Então, o 5 é a mesma coisa. A única diferença é que o fator 2, que é a base, vai aparecer 5 vezes. Tá? E aqui, na cor preta mesmo, a gente tem a operação de multiplicação entre essas duas potências. Né? Olha que interessante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos uma multiplicação de 8 fatores iguais a 2. Tá? E isso daqui, pela definição, tudo isso, né? Se a gente for pegar aqui todo esse pedacinho, todos esses números, isso aqui é a mesma coisa que... Deixa eu fechar a janela das camadas aqui. É a mesma coisa que 2 elevado na 8. Agora, olha só, o que é o 8 aqui, ó, esse 8? Esse 8 é simplesmente 3 mais 5, né, que dá os 8. Então, por isso que a propriedade se justifica. Então, trazendo aqui de novo a propriedade, né, que eu queria apresentar. Quando a gente tem produto de bases iguais, basta somar os expoentes. Vamos para a próxima, então. Divisão de mesma base. Como é que funciona a divisão da mesma base? A gente tem ali os expoentes, tá? E agora vai ser no final uma subtração. Vamos ver isso no caderninho ali das anotações. Então, olha só. Vamos pegar o seguinte caso aqui, ó. 2 elevado na 7 dividido por 2 elevado na 3. Tá? Vamos armar essa conta de divisão dessa maneira, que é uma maneira um pouco mais fácil de se visualizar. 2 na 7 dividido por 2 na 3. Tá? Bom, agora... Esse meu 2 ficou horrível, né, gente? Vamos melhorar esse 2 aqui, vamos melhorar, né? Então, vamos lá. 2 elevado na 3, pronto. Agora, vamos usar a definição, né, de potenciação para expandir essas bases aqui. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O cabinho aqui da mesa digitalizadora que estava em cima aqui. 2 vezes 2. E aqui embaixo vamos também fazer a expansão usando a definição de potenciação.
Ó, agora, meus amigos, o que basta a gente fazer? A gente pode cancelar um termo de cima com um termo de baixo, porque a gente só tem multiplicações. Então, o que aconteceu? Ó, cancelou aqui, cancela aqui. Então, nós tínhamos 7 fatores iguais a 2. Retiramos 3 deles, sobraram 4. Isso aqui é igual, então, a 2 elevado a 4, por definição. Que é esse pedaço aqui, né, que é o que sobrou. E 7 menos 3 é igual a 4. E se você for observar, nós tínhamos 7 e tiramos 3. De 7 tirar 3, como você aprendeu lá na escolinha da tia Ana, no ensino fundamental, 1, né? Então vai dar 7 menos 3 igual a 4. Tudo bem? Vamos para a próxima propriedade, então. Agora vai começar a ficar divertido, que a gente vai começar a usar as propriedades que já foram mostradas aqui, né? Propriedade 3. Todo número diferente de 0, quando elevado na 0, é igual a 1. Vamos provar isso agora de uma maneira inteligente. Vamos lá. Olha só, vou pegar um número qualquer. O 2 vocês já enjoaram, né? Vamos pegar um outro número mais divertido. Vamos pegar o 3, por exemplo. 3 elevado na 0. Vamos lá, como é que eu vou fazer essa conta aqui? Olha só, pessoal. 0, tá? Esse aqui é o número 0, beleza? 0 eu posso escrever da seguinte maneira. Se eu penso, vou botar aqui embaixo algumas continhas. Ó. Quanto é que é 2 menos 2, pessoal? Ó, 2 menos 2, 0. Quanto é que é 5 menos 5? 0. 10 menos 10. Agora ficou difícil, né? É 0. Tá? Então, o que acontece? Nós vamos trocar esse 0 por algo que nós já estamos acostumados, que é uma subtração. Vamos botar, então, 2 menos 2, tá? Porque a gente viu que qualquer subtração onde o minuendo e o subtraindo sejam iguais, o resultado vai ser 0. Aí nós vamos aplicar agora a propriedade 2. Deixa eu botar aqui um P2 só para você ver o que eu estou aplicando, tá? Vou transformar isso daqui em fração, tá? Para você poder visualizar melhor. E aí, na verdade, o que eu quero fazer? Eu quero pegar e dividir 3 elevado ao quadrado por 3 elevado ao quadrado. Eu estou pegando um número e dividindo por ele mesmo. Quando isso acontece, o resultado é 1, tá? Se você quiser, para visualizar melhor, vamos expandir. Então, 3 vezes 3 aqui, aqui 3 vezes 3, faz os cortes, né? Vai sobrar apenas 1. Portanto, por isso que está provado que todo número elevado a 0 é igual a 1, desde que esse número, que é a base, não seja 0. Porque se a base for 0, vai complicar um pouquinho para a gente, né? Vai aparecer um 0 no divisor. E nós não podemos ter 0 no divisor. Mas aí eu já vou mostrar para vocês o que acontece, tá bom? Vamos, aguarda mais um pouquinho aí, segura. Então, propriedade 3 está explicada. Vamos para a propriedade 4. Essa é a mais fácil de explicar de todas. Na verdade, ela é bem tranquila. Tá? Que seria todo número, todo expoente, tá? Com base 1, o resultado da potência vai ser sempre 1. Tá? Olha que simples é a brincadeira. Digamos que eu tenho aqui 1 elevado na 5. Isso aqui é a mesma coisa, se a gente for aplicar as propriedades. É só pegar o 1 e ficar multiplicando. Mas o 1, na multiplicação, né, ele é o elemento neutro. Ou seja, ele não altera o resultado final da multiplicação. Pode pôr 1 aqui, quantos fatores 1 você quiser, você vai ter forever and ever o resultado da multiplicação conservado, ou seja, 1. Tá? Não tem muito o que acrescentar mais do que isso, não. Qualquer coisa a mais aqui vai ser enrolation, né? Vamos para a próxima propriedade aqui. Tá? Perdão. Só para você poder ler a observação ali, tá? A propriedade 5 vai ser relacionada à base 0. 0 elevado a qualquer número vai ser sempre 0, exceto quando o expoente for 0 também, porque a gente vai ter uma indeterminação. Tá?
Isso daqui é a mesma explicação da base 1, que é o elemento nulo agora, vai ser o elemento neutro. Vamos dar uma olhadinha aqui para você poder visualizar melhor, tá? Digamos assim, eu tenho 0 elevado na 3. Ora, isso aqui pela definição de potenciação é 0 vezes 0 vezes 0. E o 0, ele tem a seguinte propriedade, elemento nulo. O que acontece? Quando aparece um fator 0 em algum lugar, não interessa o que tinha antes. O produto final vai ser 0. Tá? Então, esse primeiro 0 já zerou tudo. Os outros estão só de passeio. Então, você não importa o expoente, vai ser sempre 0 aqui, tá? Bem simplesinho também. Vamos às próximas, que as próximas são interessantes. A propriedade 6, que é a potência de potência. Tá? Se eu tenho, por exemplo, ali a base A e o expoente B, e eu pego essa estrutura e elevo num expoente C qualquer, é a mesma coisa que multiplicar os expoentes. Vamos ver isso agora na prática, tá bom? Vamos chamar a tela de novo aqui. Vamos pegar, por exemplo, eu vou pegar o número 2 porque eu quero gerar números mais simples aqui. 2 elevado na 3, certo? Elevado na 2. Tá? Por uma questão, só faltou ali no slide, tá? A gente queria botar o parênteses aqui, por uma questão técnica, né? Para ficar o resultado que a gente quer. Então vamos lá. Primeira coisa, tá, pessoal? Vamos botar aqui em azul o 2 na 3, esse cálculo aqui, tá? Eu vou só fazer de novo parênteses para você visualizar. Aplicação da definição, então. 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Tá? E isso está sendo elevado ao quadrado, como você está vendo aí na tela. Bom, o que vai acontecer agora, meus amigos? Elevar ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar por ele mesmo. Então, na real, isso daqui é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 multiplicado por 2 vezes 2 vezes 2 de novo. Tá? Eu estou desmembrando esse quadrado aqui. Só que se você for observar bem, esses parênteses não têm mais utilidade. Então, eles nunca tiveram utilidade, eu só estou usando por estratégia didática, né? Agora podemos suprimi-los, vamos ficar só com os números. O que vai acontecer? Eu tenho aqui, olha, 6 fatores 2, tá? Isso daqui é a mesma coisa que 2 elevado na 6. Só que o que é o 6 aqui, né? 6 não é a mesma coisa que 3 vezes 2, tá? Então, por isso que funciona. E esse é um processo que você pode fazer ad infinitum, ou seja, se eu tivesse aqui um terceiro expoente aqui em cima, bota mais um par de parênteses aqui, um terceiro expoente, vai dar certo também, tá? Você pode multiplicar todos os expoentes. Ah, professor, tem que sempre fazer essas contas aí? Não precisa, pessoal. As contas é só para que você enxergue o que eu quero mostrar, entende? Para não ficar aquela coisa decorada, para você visualizar de onde é que vem as coisas. Então, sabendo de onde é que vem as coisas, entendendo, aí você pode aplicar a propriedade diretamente, sem problema nenhum. Vamos para a última propriedade, então, que é com raiz, tá? Vamos lá, então, vou limpar aqui a tela e vou fazer o cálculo aqui para você. Para mostrar um pouco dessa propriedade aqui, que essa aqui é a mais complexa de mostrar, mas a gente vai mostrar. Então, olha só. Agora nós temos a seguinte situação, tá? Eu tenho aqui a raiz cúbica. Eu quero usar alguns números diferentes, assim, né? Para que você perceba a propriedade com mais facilidade. 2 elevado a 4. Olha só, como é que eu vou calcular a raiz cúbica, certo? Bom, em primeiro lugar, o que é raiz cúbica? A raiz cúbica é o seguinte, tá? Vamos supor, neste primeiro momento, que o resultado dessa conta é coração. Simples assim, coraçãozinho. Ó. Eu só não vou pintar por uma questão aqui de destreza, tá? Mas é um coraçãozinho. Isso significa o quê? Tá? Que o coração, se eu pegar esse coração agora, certo? E elevá-lo ao cubo, o resultado vai ser exatamente 2
elevado na 4. Tá? Ah, professor, eu posso calcular ali 2 elevado na 4 igual a 16? Pode, não tem problema nenhum, tá? Mas eu não vou fazer isso porque eu quero mostrar a propriedade, né? Eu estou mais focado na propriedade aqui. Então, ou seja, o coração seria a resposta dessa pequena equaçãozinha aqui, que é um número cujo cubo é igual a 2 elevado na 4. Então, basicamente, a raiz cúbica de 2 na 4 é essa resposta, que é a resposta dessa equação. Certo? Então, para eu poder isolar o coração e achar a resposta, o que eu tenho que fazer? Olha só. O que é isolar? Isolar seria deixar o coração sozinho, como o próprio nome sugere. Tá? E para você poder fazer um isolamento, eu tenho que ter o expoente número 1 aqui. Então, vamos botar o seguinte, ó, só para que você visualize isso que eu acabei de falar. Isolar o coração significa que o coração vai estar elevado na 1. Por enquanto não importa o que vem depois, tá? O que eu quero mostrar que você visualize, que é o nosso objetivo é esse. Levar o coração para 1. Olha só. 3 é o triplo de 1. Concordam? Então, para eu poder isolar o coração, eu preciso dividir esse expoente por 3. Então, eu vou fazer uma armação aqui embaixo aqui dessa equaçãozinha, tá? Os pontinhos só para indicar que eu estou fazendo uma continuação, uma equivalência, né? Então, eu vou pegar e vou dividir por 3. Só que tem uma coisa, pessoal. Se eu mexer dessa maneira, eu estou alterando a equação, eu estou desbalanceando essa igualdade. Para evitar que isso aconteça, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer a mesma alteração do outro lado. Então, já que eu dividi o expoente por 3 do lado esquerdo, eu vou dividir por 3 também do lado direito. Vai ficar 2 dessa forma. Agora eu continuo fazendo as continhas. Equivalência, 3 dividido por 3 dá 1. Então, 1 eu nem preciso botar aqui, né? Eu vou pôr para que você visualize, mas não tem necessidade. E o 4/3 vai ficar dessa maneira, por enquanto. Porque eu não tenho como simplificar 4/3. Ah, eu posso pôr número misto, não sei o quê. Cara, não inventa, não precisa, tá? Não complica a coisa aí. Fica no simples. Tá? Então, ou seja, esse 1 aqui que você entendeu que é apenas o visual, né? Podemos tirá-lo. E aí nós vamos ter, finalmente, a resposta do problema. 2 elevado na 4/3. Tá? Portanto, dessa maneira, nós podemos concluir, então, que raiz cúbica de 2 na 4 é igual a 2 elevado na 4/3. Que era o que a propriedade, a 7 aqui, está nos mostrando, tá? Então é isso, moçada. Esse é o segredo, tá? Aí estão as propriedades demonstradas. E se você quiser ver um vídeo seu não, mas um vídeo do seu pedido aqui dentro do canal, Autista no AEE, você só precisa apenas fazer o pedido, tá? Para fazer o pedido, então, vou trazer aqui, tá? Para você fazer o pedido do seu vídeo, tá? Se você for meu aluno do AEE, tudo que você precisa fazer é mandar um e-mail para o e-mail que eles conhecem ali, né? E se você não for, você pode adquirir um livro, tá? No site da Wiclap, que vai estar na descrição deste vídeo. E cada exemplar adquirido do livro te dá direito a solicitar um vídeo, tá bom? Então, os assuntos que eu posso fazer são esses 6 aqui, né? Matemática, como foi o de agora, autismo, programação neurolinguística, PNL, sala de recursos, que é sobre o AEE, raciocínio lógico ou inclusão. Tudo bem, então? Então é isso, moçada. Muito obrigado pela sua presença e nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.